Olá, meus amigos, Christian Cossolino do canal Metri, e no vídeo de hoje eu escolhi falar sobre o exercício Stiff, um exercício que normalmente gera muita discussão e polêmica sobre a execução do mesmo. Como executá-lo? Com os joelhos flexionados, com os joelhos estendidos, recruta glúteo, trabalha posterior de coxa. Ficaram em dúvidas? Então confira comigo neste vídeo logo após a nossa vinheta. Em primeiro lugar, vamos falar o seguinte: glúteo máximo é um músculo que é responsável pela principal ação muscular, que é a extensão do quadril. E os músculos posteriores de coxa, que são formados pelos isquios tibiais, como também são denominados, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, eles são responsáveis principalmente pela flexão do joelho. No exercício Stiff, eu não tenho essa movimentação. Isso quer dizer o seguinte, que o glúteo máximo e que os músculos posteriores de coxa não são recrutados nesse exercício. Não é bem assim. Eu tenho uma tensão mecânica ao executar esse exercício, promovida através de uma outra variável que é o alongamento. Isso mesmo, o alongamento também promove hipertrofia e também promove uma tensão mecânica. Isso também vai causar microlesões na musculatura. Daí o motivo pelo qual é sempre interessante eu trabalhar na maior amplitude de movimento possível, já que eu vou promover um alongamento. Isso também vai fazer com que a minha força aumente, vai causar mais microlesões na minha musculatura, favorecendo o processo de hipertrofia muscular. E qual é a maneira correta de executar esse exercício? Com os joelhos estendidos ou com os joelhos flexionados? Veja bem, as duas maneiras são corretas. Vai depender o que eu quero priorizar naquele momento. Por exemplo, quando eu faço com os meus joelhos estendidos, eu tenho maior ação muscular, vamos dizer assim, eu vou enfatizar mais, eu vou promover mais queimor na musculatura posterior de coxa. Quando eu faço com os meus joelhos flexionados, essa ênfase muda para o meu glúteo máximo. Então tudo vai depender do que eu quero focar no meu treino naquele dia, naquele momento. Agora eu vou demonstrar para vocês como executar esse exercício de forma eficiente e o que eu posso estar usando para executá-lo. Vamos lá então, confira comigo. Para eu realizar esse exercício, eu posso me utilizar de alguns implementos, tais como pesos livres, uma barra livre ou até mesmo o kettlebell. Ou ainda, se vocês preferirem, a barra guiada, o famigerado Smith Machine. Independente de quais implementos eu vou utilizar para executar, a forma correta de executar é a seguinte. Vou fazer de perfil para que vocês possam observar a execução. Os meus pés em paralelos, na largura dos meus quadris. Eu vou fazer enfatizando mais a musculatura posterior de minha coxa. Então, como eu expliquei anteriormente, se eu quero dar mais ênfase nessa musculatura, promover um queimor maior nessa região, eu vou fazer com os meus joelhos mais estendidos. Eu não preciso forçar uma hiperextensão dos mesmos, eu não preciso forçar o joelho para trás, eu deixo ele mais estendido. E o que vai denominar e o que vai mandar no exercício é a curvatura anatômica da minha coluna. Vou puxar minha camiseta para vocês observarem. Então, quando eu executar esse movimento,
eu tenho que manter essa curvatura anatômica. Então veja bem, uma coisa é eu fazer este movimento aqui, ó. Estou flexionando o meu quadril e junto com o meu quadril estou flexionando a minha coluna. Isso é uma coisa. Não é a maneira correta de eu executar o stiff. Como é que eu vou fazer isso? Então eu faço o que a gente chama, ó, de uma anteversão da pelve. Empino o bumbum para trás. Acentuo a curvatura da minha lombar. E vou flexionar o meu tronco no meu limite, mantendo essa curvatura. Então, por exemplo, no meu caso, esse é o meu limite. Se eu quiser flexionar mais, olha o que vai acontecendo com a minha coluna lombar. Ela vai flexionando. Com isso, eu vou perdendo um pouco do foco e da tensão muscular na musculatura posterior da minha coxa, que é o que eu estou procurando enfatizar. Então, no meu caso, ó, eu desço até aqui, joelho mais estendido, estou sentindo bem a musculatura posterior da minha coxa. E eu subo, ó. A hora que eu subir, eu não preciso fazer uma hiperextensão do meu tronco. Até porque a curvatura da minha lombar vai estar um pouco acentuada. Então, se eu jogar e estender o meu tronco para trás, eu acabo pressionando os meus discos intervertebrais. E isso, futuramente, pode promover uma lesão, uma hérnia de disco, por exemplo. E é justamente o que nós não queremos. Então, ó, mantenha a curvatura e vou descer no meu limite, ó. Observa que o meu joelho não se movimenta, então não é flexão e extensão de joelhos, não é quadríceps, é flexão e extensão de quadril, ok? Agora eu vou fazer o exercício dando mais enfoque, mais ênfase no meu glúteo máximo. Então, ó, flexiono um pouco mais os meus joelhos, faço a anteversão da minha pelve, empino a minha bumbum para trás, mantenho a curvatura anatômica da minha lombar e faço novamente a flexão do meu tronco até onde eu conseguir, sempre mantendo essa curvatura. E, eu estou mostrando aqui mais um detalhe importante, sempre olhando para frente, tá? Minto, para baixo, porque se eu forço para olhar para frente, eu estou tensionando a minha coluna cervical. E se eu olho para a lateral, qualquer movimento que eu faça com a minha cabeça, eu vou alterar todo esse meu alinhamento postural. Tá joia? Então, essa é a maneira correta de executar o exercício stiff. Vocês podem me perguntar, provavelmente, talvez vocês já tenham até feito ou visto alguém fazer, colocar um step e fazer o exercício em cima do step. Qual é a finalidade do step? Em primeiro lugar, eu só indico a utilização do mesmo caso o cliente, o aluno que foi executar esse exercício, tiver um alongamento, for muito flexível. Ou seja, normal, com os pés apoiados no chão, ele consegue descer bem mais do que isso. No meu caso, por exemplo, é desnecessário, porque se eu quiser encostar mais, eu vou ter que flexionar a minha coluna. Então eu perco o foco do exercício. Então, para aquela pessoa que não tem uma amplitude tão alta, que não tem tanto alongamento, tanta flexibilidade, o step é desnecessário. Agora, para aquela pessoa que quer intensificar mais, ela tem um bom alongamento, é uma pessoa flexível, o step vai ajudar ela a aumentar a amplitude de movimento. E a amplitude, como já vimos, como eu já falei em outros vídeos, também é uma variável que está diretamente relacionada à intensidade do meu treino. Eu quero passar para vocês uma dica também para aquelas pessoas que têm dificuldade em empinar o bumbum para trás. Eu vejo assim, as pessoas, a gente começa a passar esse exercício, Cristian, eu não consigo fazer esse movimento, eu não empino o meu bumbum para trás. O que a pessoa pode fazer? Primeiro, educar a sua postura, a sua posição, para ela empinar o bumbum para trás. Então, começa de baixo, tá? Pode ser com o joelho flexionado mesmo.
Aí, ó, eu vou tentando acertar minha coluna, ó. Então, mantenho o joelho, vou manter o meu quadril, ó, vou tentar acertar minha coluna. Acertei. Vi a curvatura? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vou manter essa curvatura e vamos trabalhar assim, ó. Fico lá embaixo, só estende o joelho e flexiona o joelho. Estende o joelho, flexiona o joelho. Ó, meu tronco permanece paralelo ao solo. Estende, flexiona. Tá? Esse exercício é denominado, pelo menos é assim que eu o conheço. A primeira pessoa que eu vi executando e apelidando esse exercício foi o bodybuilder Fernando Sardinha, que ele apelidou de stiff reverso. Então, para aquelas pessoas, principalmente os homens, que têm um certo receio de empinar o bumbum para trás, talvez é uma estratégia interessante para eu educar o meu corpo, para que eu adquira consciência corporal e execute esse movimento de forma mais correta. Bom, pessoal, então era isso que eu queria demonstrar nesse vídeo. Espero que agora eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês em relação à execução desse exercício. Então, dependendo do que eu quero focar, do que eu quero enfatizar, ele pode ser usado tanto para posteriores de coxa, quanto para glúteo máximo. E embora eu não tenha flexão do meu joelho, que é a principal ação da musculatura posterior de coxa, embora eu não tenha a extensão do meu quadril, que é a principal ação do meu glúteo máximo, eu promovo tensão mecânica, tensão muscular, através do alongamento. Alongamento também promove hipertrofia muscular. Então, aquela história de que musculação deixa a pessoa dura, inflexível, é mentira. Isso só acontece se você trabalha em pequenas amplitudes, que aí você vai promover hipertrofias diferentes. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa dica. Deixem os comentários de vocês, deixem o like de vocês, se inscrevam no nosso canal para dar uma força aí para nós. Não se esqueçam de ativar as notificações, o sininho, para que o YouTube notifique vocês sempre que um novo vídeo for postado. E bons treinos para vocês e até a próxima.